Pessoal, bom dia. Eu gostaria de começar compondo a mesa, para isso eu vou chamar os participantes. Então, eu gostaria de convidar a professora Délcia Maria de Matos Vidal, professora aqui do curso de Comunicação Organizacional da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Gostaria de convidar também a Marcela D'Alessandro, nossa aluna de pós-graduação da linha de pesquisa Políticas de Comunicação e de Cultura. Maravilhosa, gravidíssima. Gostaria de convidar outra aluna nossa aqui do curso da linha de Políticas de Comunicação e Cultura, a nossa aluna de doutorado, Viviane Bruchard. Gostaria de convidar o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC Rio Grande do Sul, José Carlos Moreira da Silva Filho. E gostaria de convidar nossa aluna também de pós-graduação, Angélica Peixoto, também funcionária aqui da SECOM da Universidade de Brasília. Alguém pode... A Délcia, a professora Délcia, ela estava aqui agora, eu acho que está... Quero agradecer a todos pela resistente presença. Lamentar o fato do nosso grupo aqui do Centro de Ensino Fundamental 24 da Ceilândia ter ido. Subiu para outras atividades, estava super gostosa a energia. E dar aqui as boas-vindas a vocês para essa nova mesa, esse novo debate, que vai ser de direito à informação. Uma mesa composta aí por 5 pessoas que trabalharam efetivamente na produção do nosso livro, Direito à Comunicação, Direito Achado na Rua, Comunicação. Esperando a professora Délcia Maria de Matos compor a mesa. Tranquila, Délcia. Queridos, como a gente está começando com atraso, então não vou me alongar, eu vou passar a fala dos participantes e depois, ouvindo o tempo, a gente cede espaço para mais comentários, para mais observações, ok? Nossa mesa, então, começa agora. A primeira fala, eu vou... só para orientá-los, cada um vai ter 10 minutos. Desculpe pelo enxugamento do tempo, porque a gente realmente começou com algum atraso, ok? E isso é na expectativa de nos dar alguma chance de ter algum debate. Então, eu começo passando a palavra para a professora Délcia Maria de Matos Vidal, a professora aqui da Faculdade de Comunicação, que vai falar sobre o direito de informar a participação do cidadão comum. Obrigada, Délcia. Obrigada a todos da mesa. Os alunos começam a conversar aí fora, aproveitar um minutinho para dar uma orientação, terminar uma orientação de trabalho, enfim. Eu me atrasei, bom dia. Bom, esse tema, direito à informação, é um tema que me agrada muito. E esse direito de informar a participação do cidadão é uma coisa que me inquieta e nasce de uma... Bom, daqui a pouco vamos lá esperar só começar a apresentação. Está ali? Tá, tudo bem, não tem problema não, tá? A questão do direito à informação, quando a gente trabalha direito à informação, tem 3 vertentes, né, do direito à informação. Uma delas é o direito de informar, o direito de ser informado, que é o que a gente vê nos meios de comunicação, o direito de se informar, que é o que a gente vê na LAI, na Lei de Acesso à Informação,
o direito de buscar informação, que é esse direito de se informar. E aqui esse trabalho meu, que eu vou apresentar agora, é dentro desse direito de informar. Tá? E essa inquietação nasce quando eu vejo que a gente não tem na nossa legislação algo que garanta ao cidadão, não digo nem ao cidadão, mas esse artigo é baixo ao cidadão, mas não tem na nossa legislação nada que garanta aos movimentos sociais, às associações de defesa, o direito de acesso aos meios de comunicação para dar informação. A gente vê que a gente só tem acesso na nossa legislação, quem tem acesso é somente partido político. Tá? E isso me incomoda bastante, já há algum tempo. A gente tem uma Constituição que a gente chama de Constituição Cidadã, que é, comparado com o que a gente tinha, mas a cidadania mesmo, no direito à informação, para mim, ainda está vaga nesse sentido. Vamos lá? Então, aí, direito de informar, participação. Essa inquietação pode passar. Sempre. Pode passar. Não? Vamos lá, na inquietação, antes de começar. Então, essa liberdade do indivíduo veicular a informação que julgar pertinente. A gente pode alegar que, hoje em dia, com a internet, com as novas tecnologias, cada um tem seu meio para veicular essa informação. Mas eu ainda volto em que a nossa legislação não dá esse direito ao cidadão. Tá? As novas tecnologias garantem, dão esse direito, mas a gente não tem uma legislação que garanta isso. Na nossa Constituição não há. Não digo aqui, eu estou trabalhando com o cidadão comum, mas se a gente for procurar as associações, no caso de defesa, como a gente tem o direito de antena, a tempo de antena, na legislação portuguesa, na legislação da Espanha também, a gente vê que lá tem Associação de Defesa do Direito do Consumidor, Associação de Defesa do Meio Ambiente, movimentos sociais têm direito a tempos nos meios de comunicação, no serviço público de radiodifusão, TV e rádio, que a gente não tem aqui, reforçando, tá? Então, a gente não tem esse. Então, voltando aqui, que direito de informar significa também a liberdade do indivíduo. Até um tempo atrás, esse direito era visto como do jornalista. O jornalista era titular desse direito. Com o passar do tempo, esse direito não passou a ser só do jornalista. Podemos passar? Então, esse direito de informar também é o direito a meios para transmitir informação. O direito à informação, ele é um direito fundamental. Aí, usando um pouco a questão do direito mesmo, entrando um pouco na área do direito, tem aí que o direito fundamental ele tem algumas funções, a de defesa da pessoa humana, da sua dignidade. Aí a gente entra nessa questão dos movimentos sociais, da prestação social ligada a direitos econômicos, sociais e culturais, por isso que eu também defendo a questão das associações de defesa do consumidor, a da proteção perante a terceiros e a de não discriminação decorrente do princípio da igualdade. Aí que eu entro também, que o cidadão comum também teria que ter algum mecanismo de igualdade, no sentido de que ele possa ter acesso aos meios de comunicação. E que esse direito é um direito positivo, no sentido de que o Estado tem que garantir o exercício desse direito. Então, a gente teria que ter, o Estado ter algum mecanismo que garanta esse acesso, que nós não temos. Tá? Podemos passar, só para não perder o tempo. Aí a gente vai ver como que a gente é atrasado nesse sentido, né? Lá, desde 1948, já está previsto na Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 19, tem até uma ONG, né, chamada artigo 19, que trata isso,
que diz que todo ser humano tem esse direito, essa liberdade de opinião e expressão, e que tem essa liberdade de você propagar suas ideias, independente por qualquer meio, independente de fronteiras, e aí eu já trago isso por qualquer meio, independente de qualquer licença. 5 minutos vão correndo. Nesse pacto também, de 1966, aí eu já era nascida, então não é uma coisa tão antiga, já é uma coisa mais recente, né? Aí toda pessoa tem esse direito a essa liberdade de expressão por qualquer meio de sua escolha. Então, voltando, a gente tem pelo meio, hoje, pelas redes sociais, a gente tem acesso. Mas se um movimento social, uma associação de defesa dos direitos humanos quiser utilizar um outro meio, não tem acesso. Somente não tem. Não adianta, pela sua escolha, não está valendo por esse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, não tem direito. Correndo aqui, vamos lá, na visão aqui, essa Corte Internacional de Direitos Humanos sinaliza que nenhuma dimensão tem mais valor que a outra. Então, por que é que um partido político pode ter, mas uma associação de direitos humanos não pode? Tá? Então, vamos pensar por aí. Por que é que um cidadão tem menos importância que o outro? Não é o que diz a legislação. Aí eu fiz uma pesquisa junto à rede, as TVs que compõem essa rede nacional de comunicação pública. Ontem foi discutido, e hoje também, essa questão da comunicação pública, ver quais delas têm algum canal de acesso, os canais de acesso para o cidadão, poder participar, poder mandar sugestões, mandar pautas, tal. E verifiquei, então, algumas formas do cidadão entrar em contato com essas TVs, né? Site, ali, site próprio da emissora, o Fale Conosco, alguma forma de contato ou ouvidoria. E pasmem, em 2016, alguma delas nem site próprio tem. Tá? Então, aí dessas daí, você pega, por exemplo, a TV Acre, lá do Acre, ligada ao governo do Estado, ela não tem site, ela não tem um Fale Conosco, ela não tem uma ligação, não tem ouvidoria, nem pensar, nem quer ouvir, imagina, não quer nem ouvir o que vocês estão querendo falar comigo, muito menos algum link para ligar ao governo do Estado. Você tem isso na TV do Acre, você tem isso seguindo aí a TV do Piauí, você tem de Sergipe, viu, Piauí? Eu estou vendo. Viu? Pois é, lá no Piauí, lá, aí no Ceará, se tiver algum cearense, parabéns, Ceará tem sim site, já tem um Fale Conosco e também tem uma ouvidoria. Então, aí a gente tem alguns casos, por exemplo, o caso da Universidade de Goiás, eles têm um site, tem um Fale Conosco e tem uma ouvidoria também. A TV Universitária de Santa Catarina tem site, tem Fale Conosco. Então, a gente, resumindo, para não passar os 5 minutos, o que a gente observa é que 6 dessas emissoras nem sequer têm um site, são 16 emissoras, não tem nenhum site. E dessas 6, das 16, somente 6 têm ouvidoria própria. Até teve aqui, semana passada, um encontro de ouvidorias de mídia, que seria interessante eles terem dado uma olhada nesses dados, né? Tem ouvidoria própria, somente 6, 10 não tem, ou somente 6 também tem algum link para o governo do Estado. 62 não tem canal de manifestação. E isso é uma coisa muito triste. E outra coisa também que a gente observa, vocês podem passar mais, é que, em grande parte desses veículos, é muito lindo quando você abre a página, vem lá dizendo que é uma forma, que essas televisões são uma forma de participação da sociedade, de estar unido com a sociedade. Aqui está nada. Na hora que você vai ver, não está. E que algumas delas têm uma coisa assim que você pode mandar sugestões, mas é muito pouco, tá? Na UFG você tem lá uma aba que com possibilidade de você enviar pauta e tem uma pesquisa lá. A TVT, que não é do governo, mas é do Partido dos Trabalhadores, né, ligado aos Partidos dos Trabalhadores, essa tem tudo, tem até um aplicativo via WhatsApp.
que eles chamam de jornalismo participativo, que você pode enviar pautas também, que eles colocam lá, que é um espaço aberto para conectar pessoas, compartilhar diversidade de opiniões, promover igualdade no acesso à informação e incentivar a geração e veiculação de conteúdos produzidos por cidadãos comuns. Então, você percebe isso, não quando é alguma coisa exatamente do governo. O governo, independente de que partido seja, porque essas emissoras públicas que eu mostrei, tem de todos os partidos aí, partidos populares, partidos não populares, partidos de governo democratas, partidos de governo totalmente antidemocrático, nenhum deles, infelizmente, não promovem essa participação do cidadão. Tá? É isso que, infelizmente, a gente constatou nessa pesquisa. E encerrou? Encerrou. Obrigada, Délcia. Super correta no tempo, arrasou. E é chocante os dados que você traz, né? E da parte que me toca, que sou do Piauí, mais chocante ainda, né? Que a comunicação pública feita lá não recorra a nenhum tipo de participação do cidadão. Passo, então, a palavra agora para a mestranda Marcela D'Alessandro, mestranda na nossa linha de pesquisa aqui na pós-graduação, a linha de pesquisa Políticas de Comunicação e Cultura do nosso PPG em Comunicação. A Alessandra vai falar sobre jornalismo e direitos humanos, o papel do jornalista na concretização do acesso à informação. 10 minutos, ok, Alessandra? Ligou. Bom, na verdade, a Angélica construiu esse artigo junto comigo, então a gente vai apresentar em conjunto nesses 10 minutos. Bom dia a todos. Ok, desculpe, Angélica, super bem-vinda. Angélica, também nossa aluna aqui do programa de pós-graduação, na linha de Políticas de Comunicação, e nossa colega de trabalho, já que trabalha aqui na Secom. Bom dia, muito bom estar entre colegas, entre professores que tanto nos auxiliaram e nos auxiliam, né, nesse caminho da pesquisa e da investigação. É muito interessante ver como os trabalhos se somam, né, e diferentes perspectivas que tanto já falaram e ainda tem tanto a falar sobre assuntos tão profundos e interessantes de serem pensados. Nós continuamos, Délcia, nessa perspectiva da informação, mas por outro recorte. Nosso artigo foca a relação do jornalista nessa concretização do direito humano de acesso à informação. A gente sabe, como você mencionou, que há várias outras possibilidades, mas nós focamos nesse aspecto. E a informação também, uma dessas perspectivas que nós adotamos é da informação como matéria-prima do jornalismo, né? Sem a informação não haveria o jornalismo em si. E é interessante a gente pensar que até a informação chegar ao público, seja ela por qual meio, né, vier, impresso, online, televisão, rádio, ela trilha um longo percurso, né, entre os acontecimentos em si e a publicação. E nesse artigo, eu e Marcelinha voltamos o olhar justamente para a delicadeza e as sutilezas desse percurso que a informação trilha, e também os seus riscos, né, digamos assim, as suas fragilidades. Ricardo Noblat, por exemplo, no livro Arte de Fazer um Jornal Diário, publicado em 2001, menciona que cabe aos jornalistas escolher a verdade. Já Nelson Traquina diz que, na verdade, os profissionais teriam autonomia relativa naquilo que fazem. E, nesse artigo, eu e Marcelinha trazemos essa perspectiva, que vários pontos interferem nessa informação que é construída e que chega ao público receptor. Questões técnicas, limitação de espaço. As pressões, né, dos donos das empresas de comunicação, também tem toda uma linha editorial que o repórter acaba tendo que seguir, prazos de deadline que também levam a erro, falta de checagem, interesses comerciais. Interesses comerciais. Então, são diversos os obstáculos, né, que a informação acaba tendo até chegar ao grande público, que é quem tem com o jornalismo uma espécie de contrato
né, invisível aí, nessa prestação de serviço do jornalista, que é justamente levar a informação a quem não tem capacidade de buscá-la, não tem essa capilaridade, não tem capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, o jornalista que faz esse papel social também, político e social. Franklin Martins fala muito bem desse compromisso, né, do jornalista com a sociedade, sobre esse contrato informal entre o profissional e o público. E nós tentamos abordar alguns dilemas que esse jornalista também percorre no primeiro momento, o acesso à informação, né? E aí a gente tenta dividir essa perspectiva por 4 caminhos: a questão das informações públicas, de interesse público, e, né, é uma área aí, né, Janara, em que você domina muito bem. Nós temos, nesse sentido, o respaldo da Lei de Acesso à Informação. Nós percorremos também a questão da informação pública de interesse particular. E aí vale resgatar, por exemplo, o caso da Samarco, aqui em Minas, né? Uma empresa privada, mas cuja atuação trouxe um impacto negativo, gigantesco, e o que eles hoje tentam fazer para corrigir ali um pouquinho do grande problema que causaram é de interesse público, apesar de serem ações estratégicas de uma empresa privada. A gente tenta percorrer nesse artigo também a questão das informações privadas de interesse privado, né? E aí a gente se depara muito nas bancas de revista com publicações, né, de fofocas e que se alimentam da vida íntima de personalidades. E a questão da informação pública de interesse particular, que também tem o respaldo da LAI, né, na questão do sigilo, e aí a LAI trabalha com aqueles prazos de 5, 15 e 25 anos. Para informações secretas, ultrasecretas e reservadas, né, questões mais ou menos de segurança da sociedade, segurança do Estado. Então, essas têm o respaldo da lei para ficarem secretas por um tempo, depois cada uma no seu tempo vai se tornando pública, né? Então, entra nessa classificação. Então, a gente classificou isso só para para transmitir a ideia de que uma informação ela pode pular de uma classificação para outra. Ela pode ser particular no momento, daqui a pouco ela é de interesse público. A gente faz essa diferenciação do interesse público, o interesse do público, né? O interesse do público, aquele que mexe com as emoções das pessoas, eles têm interesse em ver aquela informação, e o interesse público, aquele serviço mesmo para a sociedade e tal. Então, só passando um pouco mais rápido nisso, essa linha tênue entre uma informação de um tipo ou de outro, ela também muitas vezes leva os jornalistas aos deslizes éticos. A gente tem inúmeros casos para citar. Pelo tempo, a gente vai se conter aqui, só lembrando, talvez, aqui acho que todo mundo deve lembrar, pela idade aqui, acho que o pessoal do ensino médio já foi, do caso da escola base, né? É um caso clássico, né, dos erros. A gente vem vendo diariamente também as dificuldades que na grande mídia, tratando algumas pessoas como culpadas quando elas ainda são suspeitas. Enfim, a gente teria inúmeros casos para mencionar. E aí, por conta dessa questão dos deslizes éticos, morais, cometidos pelos jornalistas, pela grande imprensa, a gente também lembra da questão legal, a questão normativa, né? Em 2009, né, o STF revogou integralmente a lei de imprensa, que era o que dava o respaldo ali para a atuação da grande mídia, da pequena também, enfim. A atuação da imprensa era pautada nessa lei. Quando eles revogaram na íntegra essa legislação, a grande reclamação, a grande questão era que que consta na literatura, é que houve um grande vácuo jurídico, especialmente na questão do direito de resposta. Então, você publica uma informação que não é correta ou que ofende a alguém, e a pessoa começou a não ter esse direito respaldado, mesmo ele já estando na nossa Constituição desde 1934. Então, essa lei, que caiu em 2009, ela tinha um capítulo todo para o direito de resposta. E, quando ele cai, a regulamentação específica some,
E aí ficam 6 anos de vácuo jurídico, né, até a aprovação da chamada Lei do Direito de Resposta. Essa lei foi sancionada pela Dilma em novembro de 2015. Mas, assim, eu, de lá para cá, né, desde que a gente construiu esse artigo, fiz algumas outras pesquisas, e a gente vê que ela é pouco mencionada e é pouco usada. Às vezes, você vê em decisões judiciais que eles nem mencionam essa, mencionam a antiga, que caiu, e não mencionam a nova. Né? Recentemente, também, essa semana, a gente teve na mídia aí uma discussão sobre censura de notícias publicadas na internet. Né? Então, para evitar fake news, ok, mas ela também dá margem a várias outras questões, como censura, etc. E poderia estar sendo usada a Lei de Direito de Resposta para esse respaldo. E não, em vez de pedir para tirar o conteúdo do ar, poderia estar usando a Lei do Direito de Resposta. Enfim, só para trazer para vocês essa legislação, essa evolução, digamos, do assunto do direito de resposta, que seria bastante utilizada nessa questão também dos deslizes éticos que a gente já apresentou, mas ela é uma lei que foi comemorada quando foi sancionada, quando foi debatida, aprovada e depois sancionada, mas ela está ainda num estágio que precisa de mais divulgação, mais discussão, evolução, porque se comparar o que tem nessa lei com o capítulo da antiga lei, se comparar, tem muitas semelhanças e tem alguns retrocessos. Como, por exemplo, desde a Constituição, a gente sabe, a pessoa que se sentiu ofendida tem o mesmo espaço, mesmo dia, mesmo horário, mesmo programa, tal que da pessoa que lançou a ofensa ou aquela incorreção. E nessa nova lei não é assim, não é necessariamente. O ofendido tem que requerer que seja no mesmo programa, no mesmo dia. Então, tem algumas coisinhas que ainda têm que ser levadas em consideração, umas lacunas, umas coisas assim. Mas vale a pena saber que caminhamos no sentido de ter um respaldo específico para o direito de resposta, para o direito à informação correta, não é? Para esse direito humano que a gente tem que prezar por ele desde 1948, na Declaração dos Direitos Humanos. Enfim, como a Angélica falou, a coisa vai se somando aqui. Quer acrescentar alguma coisa? Acho que é isso, estamos no tempo. Obrigada, Marcela e a Angélica, por trazer um tema tão caro, né? A questão dos direitos humanos nos meios de comunicação. Sabemos hoje, especialmente com as questões que a internet traz, que o acesso não é a única fronteira que a gente tem, né? E que, seguidamente, os direitos humanos são violados nos meios de comunicação. Além do direito à informação, outros direitos, né, como reputação e dignidade, são violados ali, na internet, na televisão, nos jornais. Eu passo a palavra agora para Viviane Brochat, nossa aluna aqui do programa de pós-graduação em comunicação, aluna de doutorado. A Viviane vai falar sobre direito à informação sobre transgênicos e agrotóxicos. Obrigada, Viviane. Bom dia a todos e todas. Queria parabenizar a mesa. Todas as apresentações são de extrema relevância para a pesquisa. E eu acho que essa é uma mesa que ela se complementa. Isso é muito bom. Eu vou marcar aqui o cronômetro, porque eu estou tentando me educar com o tempo. O lançamento desse livro, agora, nos 100 anos da Revolução Russa, é lindo, assim, mais do que outra coisa, é lindo. E nos chama atenção para um outro aniversário que vai acontecer ano que vem, que são os 30 anos da Constituição Federal Brasileira. E, nesse momento, a gente celebrar a Constituição Federal Brasileira é a gente trazer todos aqueles que tombaram para que ela existisse. Então, de forma antecipada, penso que seja importante a gente pensar como é que essa Constituição está sendo esquartejada. Até porque um dos artigos que eu trato aqui, que é do direito à informação, é um dos artigos que consta na Constituição Federal. O meu artigo, ele é Direito à Informação sobre Transgênicos e Agrotóxicos, e foi assim que eu comecei minha pesquisa do doutorado, e, ao longo do tempo, eu fui afunilando apenas para Direito à Informação sobre Agrotóxicos. É um mundo imenso, né? Para ter condição de levar a pesquisa adiante, eu e meu orientador, que é o Fernando Paulino, entendemos que era extremamente importante a gente estudar os sistemas... Melhorou?
que era extremamente importante a gente estudar os sistemas públicos federais de informação sobre transgênicos e sobre agrotóxicos, especificamente. Nesse artigo aqui, eu trato de alguns casos de pesquisas que foram feitas numa relação transgênicos e agrotóxicos, porque, embora eu tenha feito a opção por agrotóxicos, é praticamente indissociável. Com o advento das sementes geneticamente modificadas, o percentual de agrotóxicos utilizados nas lavouras do mundo todo, isso aumentou significativamente. As empresas que produzem sementes transgênicas são as mesmas empresas que produzem agrotóxicos. Essas empresas, algumas delas têm braços de fármacos. Então, elas produzem a semente geneticamente modificada, elas produzem os agrotóxicos ou venenos que são utilizados para controle de pragas nessas lavouras e elas produzem um medicamento que venha a resolver o problema decorrente das doenças que podem ser resultantes do consumo de alimentos com transgênicos e agrotóxicos. Então, aqui a gente encontra no artigo uma pesquisa do Serralini, do Gilles Serralini, que é um francês, que foi execrado em 2012 com a publicação dele sobre o consumo do milho NK602, eu acho que é esse, mas é um milho transgênico da Monsanto, usado, consorciado com Roundup, que é a marca cujo princípio ativo do agrotóxico é o glifosato. O glifosato, inclusive, que está para ser banido da França. Eu não sei se vocês sabem, recentemente o Paraquat, ou Paraquat, foi um agrotóxico banido da França. Aqui a Anvisa, agora em setembro, proibiu o uso do Paraquat contando agora daqui a 3 anos, ou seja, durante 3 anos ele vai entrar em liquidação. E é um agrotóxico letal. E a França, além de ter banido o Paraquat, o Estado também está analisando a possibilidade de proibição do glifosato, que é o agrotóxico mais consumido no mundo todo, e é o agrotóxico mais consumido no Brasil. Isso significa que os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso, que devem alterar a lei de agrotóxicos de 89, podem causar um fluxo desses produtos que estão em estoque dos países em que eles são proibidos aqui para o Brasil. Bom, isso é uma introdução para dizer que eu segui falando do agrotóxico, do acesso à informação sobre agrotóxico, e eu fiz uma primeira análise. Tu passa essa... Essa é uma coisa que me chama muita atenção. Desde 2008, o Brasil é o campeão no consumo de agrotóxicos no mundo. Passa mais uma. Em 2011, a quantidade pulverizada desses produtos equivale ao consumo de 4,5 litros por cidadão, por pessoa no Brasil. Alguns estudos dizem que isso pode chegar a 7 litros por pessoa. O que acontece é que os dados onde você tem acesso às informações dos agrotóxicos, eles levam essas informações que são dúbias, e aí é essa questão da análise do tipo de informação que se encontra nos sistemas. Eu decidi, então, analisar o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, é um programa vinculado à Anvisa, quem toca ele é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma autarquia do Ministério da Saúde. O PARA, até 2012, ele ofertava dados referentes à contaminação por agrotóxicos em alimentos in natura vendidos nas feiras de 27 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. E ele dava a possibilidade de se perceber... eu estou falando já, não estou mais seguindo a apresentação. Pode parar. E ele dava a possibilidade da gente perceber qual era o tipo de intoxicação crônica por agrotóxicos. O que significava que, ao longo do tempo, o consumo sistemático de alimentos onde fossem utilizados agrotóxicos na sua produção, isso podia levar a malformação congênita, a câncer e a outras doenças. No último programa, no último relatório divulgado em 2013 e 2015, que foi divulgado em 2016, a Anvisa mudou a metodologia, permitindo apenas que a gente tivesse acesso aos dados de intoxicação aguda, que são aquelas que, até 48 horas após a ingestão de alimentos, a pessoa pode vir a desenvolver algum quadro de intoxicação. Então, eu analisei esse relatório, analisei os dados que foram das notas de divulgação da Anvisa,
e de dois coletivos de organizações da sociedade civil, que é a Campanha contra os Agrotóxicos e pela Vida, e do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Considerando o tempo, eu vou passar para uma informação que eu considero que ela é extremamente relevante, que é o fato dessa informação dada pela Anvisa afirmar que apenas 1% de todos os alimentos que foram investigados nessa pesquisa apresentarem, ou seja, desses alimentos apenas 1% apresentava riscos de contaminação aguda, quando, em pesquisas anteriores, a condição de intoxicação crônica chegava a 70% dos alimentos. Então, de um ano para o outro, de 2012, do relatório de 2012 para o relatório de 2013 e 2015, a Anvisa induz a população a entender que 99% dos alimentos consumidos, portanto, estão livres de veneno. E é exatamente em cima desse ponto que esses dois coletivos da sociedade civil fazem todos os seus questionamentos. E o resumo dessa análise das cartas nos leva a entender que não é apenas a falta de informação que é ofertada pelo Estado, mas a qualidade dessa informação. Existe um pesquisador chamado Paulo Petersen, ele é doutor em agroecologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha, e ele usa, para questionar as informações que são ofertadas pelo Estado, que tem a influência significativa do mercado na formulação de suas políticas públicas, como é o caso do Brasil, ele diz que a estratégia de divulgação dos resultados adotados pela Anvisa, nesse caso, e em outros também, é parte do que ele chama de retórica da ocultação. E ele diz assim, as noções de limite máximo de resíduos, LMR, o limite máximo de resíduo é aquilo que a Anvisa vai dizendo o quanto nós podemos consumir, o limite máximo que aquele alimento pode ter de determinado produto ou de um conjunto de agrotóxicos que são pulverizados. Chegou-se a perceber que, em um único pimentão, 88 tipos diferentes de agrotóxicos foram encontrados. E ele diz o seguinte, as noções de limite máximo de resíduo ou ingestão diária aceitável também integram o amplo repertório da retórica da ocultação. Ambas são derivadas de um enfoque cartesiano indevidamente aplicado a um objeto de estudo complexo, como a toxicologia, mas extremamente funcional para transmitir a ideia de confiança em supostos limites de tolerância relacionados à contaminação por agrotóxicos dos alimentos e da água de consumo humano. Com essa aberrante abordagem de quantificação da saúde, se presta a estabelecer um parâmetro aceitável de contaminação do leite materno. Tem uma pesquisa aqui que foi feita na Universidade Federal do Mato Grosso, com as mulheres que estavam amamentando, em todas elas, no leite materno, foi encontrado pelo menos um tipo de agrotóxico. E ele diz, então, quando isso acontece, fica patente que o limite transposto é o da tolerância ética para com os usos e abusos de uma ciência domesticada pelos interesses do grande capital. Nessa mesma linha, o que dizer da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a elevação em 50 vezes dos limites máximos de resíduos de glifosato na soja. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. E em 10 vezes do milho, o mesmo milho da pesquisa do Gilles Serralini, viabilizando dessa forma o plantio comercial de variedades transgênicas resistentes a esse princípio ativo comprovadamente cancerígeno, que integra a composição do herbicida mais empregado nas lavouras brasileiras. O que dizer ainda do fato de 22 dos 50 princípios ativos mais empregados no Brasil estarem banidos em outros países? Será o metabolismo dos brasileiros mais tolerante aos venenos? Ou será as instituições de regulação brasileira mais tolerantes às pressões corporativas? E, como eu só tenho meu timer está me dizendo que acabou o meu tempo, eu só queria terminar essa apresentação com uma frase da Rachel Carson, que, eu não sei se vocês conhecem, tem um livro chamado Primavera Silenciosa. Ela foi uma das pesquisadoras que eu trato nesse artigo que está no livro. E ela estuda, em 1962, nos Estados Unidos, e ela estuda os efeitos dos agrotóxicos sobre os seres humanos. Ela também foi desacreditada pela indústria, utilizando adjetivos que a desqualificavam. E, no caso, por ela ser mulher, a desqualificava como mulher, além de como pesquisadora, porque ela era apenas uma mulher histérica que adorava coelhinhos.
E ela diz assim, a obrigação de suportar nos dá o direito de saber. E eu acho que é esse o direito que a gente tem que buscar para que nós não tenhamos que suportar esse peso de conviver com esse tipo de produto nos nossos alimentos. Obrigada. Viviane, eu super agradeço sua participação. Eu acho que na fala da Viviane fica claro, fica exemplar o fato de que a sonegação ao direito à informação pode, sabe, efetivamente nos matar. O quanto pode ser letal ficar privado desse tipo de informação. Obrigada, Viviane. Eu passo, então, agora para a fala do Marcelo Carlos Moreira da Silva Filho, que é José Carlos, desculpa, que é professor no programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC Rio Grande do Sul, e vai falar com a gente, vai falar para a gente hoje sobre direito à verdade, comissões da verdade, direito de informação sobre graves violações de direitos humanos. Obrigada, Marcelo. José Carlos. Eu vejo o nome da Marcela bem em cima. Só por isso. Também é um nome bonito também, Marcelo. Bem, um bom dia para todos e para todas. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar numa mesa composta só de mulheres, com a exceção de mim. É uma pena, né? É mesmo. Eu digo dos falantes, né? É uma pena que, na minha experiência acadêmica, uma situação como essa ela não seja tão frequente, que revela um pouco das práticas arraigadas na nossa academia também em relação a esse tema. E eu vou atalhar rapidamente, na medida em que são 10 minutos, né, da fala. Eu tinha preparado aqui uma sequência que durava mais, aí eu adaptei agora para durar 10 minutos, espero que eu consiga. Bem, eu vou falar de direito à informação, mas sobre um determinado tipo de informação, né? Uma informação que está relacionada a graves violações de direitos humanos e que tem como um dos principais protagonistas nessas violações, na prática dessas violações, o Estado, né? Na medida em que o Estado, por deter o monopólio da violência legítima na sociedade, e muitas vezes, na maior parte, não tão legítima, mas pegando lá o conceito do Weber, né, ele, sem dúvida alguma, tem todo um aparato repressivo que está muito além, em termos de potencial lesivo, e em termos de consequências do que pode praticar, do que a ação de qualquer cidadão ou de qualquer grupo organizado, mesmo que seja um grupo armado, né? Então, ao longo da história, a gente pode identificar várias situações, sejam em guerras, sejam fora de guerra, de ações do Estado que violam direitos básicos da população, inclusive da sua própria população. O que eu costumo dizer que é um crime incestuoso, né? Porque aquele que deveria proteger é aquele que viola. E quando o seu próprio Estado viola os seus direitos, os direitos mais básicos, como a integridade física, para onde você vai fugir, né? De que maneira você vai se proteger? Ou na clandestinidade ou no exílio. Então, esse debate relacionado ao direito à verdade, ele traz já há algum tempo uma série de mal-entendidos que eu espero poder esclarecer brevemente aqui nessa fala. O texto que está no livro também procura identificar isso, inclusive fazendo uma genealogia cronológica do surgimento desse direito no campo internacional, desde o segundo pós-guerra. Eu não vou fazer isso agora, porque senão vai me tomar muito tempo, então eu vou me concentrar nas principais características do que seria esse direito à verdade. Normalmente ele é invocado quando nós estamos em situações políticas de transição, de um regime mais autoritário que emprega esse tipo de violação como uma política sistemática e assumida por parte do Estado, e depois vai num momento de uma maior abertura ou de uma declaração no sentido de que essas violações são indevidas, são ilegais ou não devem acontecer. Mas isso também está presente, sem dúvida alguma, na própria democracia, né? Até porque a gente não pode fazer uma linha demarcatória entre ditadura e democracia, duas coisas que estão totalmente separadas, e a gente está vendo bem isso acontecer nos dias atuais, como essas coisas se misturam e como, quando nós não fazemos adequadamente o nosso dever de memória e as reformas institucionais necessárias para prevenir aquelas práticas que aconteceram antes, como isso volta facilmente, né? Como é preciso realmente pensar e debater essas questões. Bem, então, o direito à verdade ele surge
aparece tanto no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nas Convenções de Genebra, Conferências Internacionais da Cruz Vermelha, Assembleia Geral da ONU, tem vários momentos onde ele surge. Eu vou me abster de fazer a citação desses momentos. Vou citar aqui algumas características básicas. A primeira delas é que ele se refere a graves violações de direitos humanos. Tá? Num primeiro momento, o direito à verdade ele vinha muito ao encontro do esforço das famílias, das pessoas que eram feridas ou desaparecidas, num primeiro momento em conflitos de guerra, depois em ações que o Estado produz contra os seus próprios cidadãos, querendo saber o paradeiro dos restos mortais, a questão dos desaparecidos, e também as condições e as circunstâncias da morte que uma pessoa experimentou. Primeiramente, essa preocupação era voltada aos soldados, e aos poucos foi se tornando mais ampla para todos aqueles que foram atingidos por essas ações violentas. Num segundo momento, principalmente nos anos 70, isso evolui para a ideia de graves violações de direitos humanos. Aí você amplia, né? O direito à verdade não passa mais a fazer referência apenas à questão do desaparecimento e do assassinato. Diz respeito também a outras violações, como estupro, como tortura, e tantas outras que são hoje já referidas claramente na legislação e estão embutidas dentro desse conceito. A segunda característica do direito à verdade é que ele não é apenas um direito individual, um direito dos familiares, né, ou da pessoa que sofreu uma violação e sobreviveu a ela. Claro que é também, né, mas não é apenas isso. Vai muito além disso. É uma dimensão coletiva. O direito à verdade ele tem uma dimensão coletiva. Por quê? Uma das principais razões. A violação dos direitos de uma pessoa, ou de uma família, ou de um grupo específico, envolveu a instrumentalização do aparato público. Né? Envolveu também a participação de grupos e de instituições da sociedade, como a imprensa, como a igreja, como universidades e outras instituições, como também setores da economia, empresários, empresas e associações. Então, nesse sentido, é indispensável o conhecimento do que de fato ocorreu. Por mais doído, por mais dolorido que possa ser, esse reconhecimento. Né? Esse é um lema que se costuma dizer, passar do conhecimento, que quem viveu sabe que aconteceu, e sente isso, embora não possa falar, ao reconhecimento, que o reconhecimento é na esfera pública. Né? E isso é indispensável. É difícil, e nós não estamos acostumados a pensar dessa forma. Nós estamos sempre acostumados a pensar, até em termos de filosofia política, muitas vezes, para o futuro. Né? Ou seja, vamos fazer um contrato aqui do nada, imaginar uma situação fictícia, um marco zero, e vamos projetar a sociedade ideal daqui para frente. Então, não se tem a ideia da memória como uma categoria epistemológica, né, de conhecimento do passado, que constitui, de fato, a realidade que nós podemos construir. Então, é como se fosse um olhar para a ideia dos direitos humanos ao contrário. Né? A gente talvez não saiba muito bem o que fazer, mas a gente deve saber o que não fazer. Né? Então, daí a importância de que o direito à verdade está conectado com o direito à memória, com políticas de memória. Esse é o caráter coletivo que o direito à verdade traz. Outro aspecto, é preciso que a investigação a ser feita pelas instituições públicas e por outros espaços da sociedade, ela seja a mais completa possível. Isso está presente em jurisprudência, em normas internacionais. O que significa esse mais completo possível? Significa já um reconhecimento de que, quando se fala em direito à verdade, nós não estamos querendo invocar uma verdade absoluta, né? Ou uma verdade peremptória, definitiva, ou uma verdade produzida pelo Estado. Não. É aquela verdade possível de ser produzida num determinado momento que envolve a esfera do reconhecimento. Daí a diferença da pesquisa que se faz num curso de história, da pesquisa acadêmica, que sempre deve continuar, né, da importância dessa investigação no espaço institucional. Porque no espaço institucional ele vai ter um efeito, o reconhecimento das violações praticadas pelo Estado, que uma pesquisa acadêmica não terá. Então, essa é a ideia de que a reconstrução pública dos fatos de violação, ela deve ser o máximo que se conseguir e não deve se fechar, não deve ter um ponto final, deve estar sempre aberta a novas complementações. Tá? E um outro aspecto também que se constituiu é a ideia de que as leis de anistia são inválidas, né? São inválidas
para impedir o exercício desse direito. E esse direito ele não deve ser visto também como uma alternativa ao direito de acesso à justiça, como muitas vezes se coloca. Já que não dá para acusar e responsabilizar os perpetradores, então nós vamos ficar apenas com a ideia de uma comissão da verdade, que não vai ter responsabilização para ninguém, mas vai haver um esforço na reconstrução daqueles fatos violentos do passado. É um entendimento totalmente enganoso. E a primeira experiência de comissão da verdade é digna de nome, porque teve uma em Uganda, em 74, mas que acabou não tendo as características próprias de uma comissão da verdade. Mas sim a comissão da Argentina, a CONADEP, né, em 1983. Então, também tem esse outro ponto, que eu não vou ter tempo suficiente para desenvolver com vocês, mas que é a conexão do direito à verdade com uma comissão da verdade. A comissão da verdade ela não esgota a realização desse direito, tá, do direito à verdade e do dever público de atender a esse acesso. O Poder Judiciário e as instituições públicas também têm um dever muito forte em relação a isso e que a comissão, na verdade, não vai substituir. A CONADEP, por exemplo, na sua investigação que fez de casos de mais de 9.000 desaparecidos, as investigações que foram feitas auxiliaram depois, de alguns anos, os juízos que aconteceram na Argentina, de responsabilização dos perpetradores, especialmente a partir da era Kirchner. Mesmo na época do governo Alfonsín, houve alguns juízos e houve um esforço de complementação da comissão, na verdade, com a atuação judicial. Então, esse é um primeiro aspecto importante. As leis de anistia são inválidas para impedir o acesso a esses direitos. E uma novidade que se conecta diretamente com o tema dessa mesa e também com o debate presente no próprio evento, é que, exatamente em relação ao nosso caso, que discutiu no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos os crimes da ditadura, mais conhecido como o caso Gomes Lund, né, o caso da guerrilha do Araguaia, que foi decidido pela Corte no ano de 2010, ali, pela primeira vez, a Corte vincula explicitamente, na sua jurisprudência, o direito à verdade ao direito de acesso à informação, né? E isso está presente no artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Só para vocês terem o conhecimento, é bem rápido, né? São três linhas aqui, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir. Aí me lembrei até da tipologia feita por ti, né, no início, os 3 deveres que estão implícitos no dever de informar. Buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. Então, e é engraçado que, no caso Gomes Lund, um ano antes da promulgação da lei que cria a Comissão Nacional da Verdade e da lei que cria da Lei de Acesso à Informação. E não sei se vocês sabem disso, mas essas 2 leis foram promulgadas ao mesmo tempo, no dia 18 de novembro, e elas têm uma numeração contígua. Então, há um conjunto de informações sobre a vinculação do direito à informação e da sua importância com a pauta da verdade, memória e justiça. Tem também um outro filão que dá para explorar, eu não coloquei isso no artigo, mas é fruto de uma pesquisa que eu estou acabando agora, no âmbito do Mercosul, né, no âmbito da reunião de altas autoridades em direitos humanos de chancelaria do Mercosul e do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Eles estavam até há pouco tempo, continuam fazendo, mas agora com um cenário não tão favorável, né, políticas relacionadas à proteção, guias de arquivos, orientações para a proteção de arquivos, que é uma outra dimensão fundamental do direito à verdade, né, a questão dos arquivos, e todo um trabalho de memória, né, coordenado em nível regional, uma espécie de operação Paloma, né, para se contrapor à operação Condor, que é o que dá, inclusive, identidade à existência do Mercosul. Então, também tem todo um conjunto de informações que dá para trabalhar a partir daí. Eu tinha aqui mais algumas observações sobre a Comissão da Verdade, né, só para pincelar rapidamente, que a Comissão da Verdade tem 3 grandes funções: de investigar, de reconhecer aquilo que eu tinha falado antes e de recomendar, né, recomendações. A nossa Comissão Nacional da Verdade, ela se concentrou muito no aspecto do reconhecimento. A investigação ficou muito aquém do que se esperava, mas mesmo assim conseguiu chegar a algumas coisas importantes. Descobriram o paradeiro de 3 desaparecidos, eu acho que é uma coisa importante, ainda que tenham muitos outros que não se saiba. E a parte da recomendação, que foi muito bem construída,
né? E é claro que uma comissão da verdade ela traz riscos. Tem um artigo interessante da Elizabeth Stanley, que saiu na British Journal of Criminology, onde ela coloca que a comissão da verdade ela sempre atua nos limites de pressões políticas, ela às vezes tende a simplificar identidades e expectativas e homogeneiza às vezes certas coisas para tentar criar a ideia de um consenso. Então, por isso mesmo é importante, e a nossa comissão da verdade fez isso nas recomendações, que não é um ponto final, né? A gente tem que ver o relatório de uma comissão da verdade como um ponto de partida, né, um ponto de partida indispensável, tanto que na recomendação está dito isso. Tem que ter um órgão que continue a levar adiante essa tarefa. E é interessante, ainda situando a questão da nossa Comissão da Verdade, que ela tem um antecedente, que foram as duas comissões de reparação construídas no Brasil, a Comissão de Anistia e a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que foram fazendo, às vezes, do trabalho de uma Comissão da Verdade em muitos sentidos. E a Comissão Nacional da Verdade recuperou o trabalho dessas duas comissões de reparação também. E, só para finalizar, claro, não podia deixar de dizer isso, o cenário, tanto para se levar a sério essas recomendações da Comissão da Verdade, como para a continuidade do trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos e da Comissão de Anistia, é terrível, né? Isso não foi dito no início, mas eu fui vice-presidente da Comissão de Anistia por quase 10 anos, né? Foi o segundo dia de governo Temer, eu e mais 7 colegas fomos exonerados, né, da função. É uma função de relevante interesse público, gratuita. Várias políticas de memória que a Comissão de Anistia levava adiante, publicações, eventos, inclusive até o volume 7 do Direito Achado na Rua, foi resultado de uma política pública, de um curso de extensão à distância, que formou mais de 1.000 agentes, né, e pessoas e acadêmicos trabalhando a questão da justiça de transição. E hoje o cenário realmente é muito difícil, né, muito difícil. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos está avançando um pouquinho mais, porque eles conseguiram buscar financiamento externo e também porque, em termos de legislação, tinha uma blindagem um pouco maior na composição dos membros. Tá? E é isso aí, tem bastante coisa para dizer, mas só para trazer uma contribuição ao nosso debate. Obrigado. Obrigada. Obrigada, José Carlos. Obrigada a todos da mesa. Eu abro agora as perguntas. Eu acho que nós temos tempo para uma rodada de perguntas. Minha sugestão é que façamos como na mesa anterior. A gente faça uma rodada de 3, no máximo 5 perguntas, e aí os debatedores eles respondem já fazendo as suas considerações finais, ok? Alguém gostaria? Pedro. Olá, bom dia, boa tarde já, agora já virou. Meu nome é Pedro, sou do mestrado aqui na comunicação, eu estudo lei de acesso à informação, mas um uso dos servidores públicos para direitos trabalhistas, enfim. Não queria me alongar nisso, queria escutar o professor. A minha pergunta porque me parece um pouco assim que o conservadorismo brasileiro opera tem uma dimensão do esquecimento que a gente opera. É um esquecimento que é feito para se conservar as coisas, né? Parece que a mudança, ela nunca. A gente. Eu queria saber ouvir do senhor sobre isso, assim. A gente tem uma experiência, me parece, a experiência da Argentina, como é que você compararia isso? Há um traço cultural diferente nessa questão dos conflitos? É uma experiência simplesmente que é historicamente maior? Mas, enfim, quanto que você acha que também, foi uma pergunta que eu fiz até para o professor José Geraldo ontem, o quanto desse processo de esfacelamento da democracia que a gente tem vivido agora tem também relação com a nossa incapacidade de compreender a nossa história coletiva, assim. Quando a gente vê agora um monte de adolescente pedindo a volta de torturadores, por exemplo, assim, celebrando a tortura publicamente. Não é um sintoma de que a gente falhou brutalmente, assim, como sociedade, na hora de contar a nossa história coletiva, assim, de tão pouco tempo atrás, assim? Me parece que eu sou um fruto do fim da ditadura ali, né? Meus pais são daquela geração que viveu muito intensamente ali o processo das diretas já, da
redemocratização do país, da Constituição Cidadã, né? E eu nasci em 85, no último ano da ditadura, e aquela coisa, aquela vontade de que a gente nunca mais repetisse aquilo, era muito constante, era uma coisa muito permanente. Hoje em dia, por mais que foi uma coisa que o professor Murilo falou ontem. Eu tinha visto um outro professor falando isso na semana passada. Assim, o nosso futuro, a gente perdeu já, porque a possibilidade de formas autoritárias como essa, de violação de direitos humanos, elas entraram, pelo menos, no âmbito do nosso plausível, do nosso futuro, de uma possibilidade que agora, coisa que a gente não imaginava, que talvez estivesse completamente distante da nossa realidade, né? Agora a gente já começa a, pelo menos, se perguntar sobre isso. Eu vim aqui, estou perguntando sobre isso. Alguns anos atrás, talvez, seria uma besteira se perguntar sobre um retorno autoritário, de uma dimensão autoritária. Mas, enfim, queria ouvir isso. O quanto que a gente tem uma incapacidade de criação, de contar a nossa própria história difícil, o quanto que isso não está numa formação brasileira de sempre fugir dos conflitos, enfim, por aí. Desculpe. Pessoal, vamos a mais uma pergunta. Professora Mafalda. Eu gostava, antes de mais, dizer-vos que é assim. Não é preciso. É um imenso privilégio estar aqui hoje. Portanto, não posso expressar de outra maneira. Felicitar-vos é pouco, não é? É muito pouco felicitar-vos. Se me permitem, só 3 comentários, perguntas. A comunicação estatal, portanto, de cariz público, no Brasil, não é obrigada a ter provedores dos leitores ou dos ouvintes? Não. Não? Isso para mim é estranho. Por outro lado, também uma questão que me tem preocupado e que é transversal a todas estas questões, que é nós continuamos a discutir questões da A20, da A30, e agora, como o jovem colega colocou, não é? Claramente da A30, claramente de há 40 anos, ao mesmo tempo em que há todo um conjunto de outras questões que estão na agenda. Portanto, nós continuamos a discutir o interesse público, o interesse do público, ao mesmo tempo que estamos a ter que discutir a mudança da mass communication para a public communication na acessão americana, não na acessão da comunicação do Estado, não é? Portanto, nesta acessão onde o fake news, mas muito mais grave, não é? Aquilo a que a nova porta-voz da Casa Branca chamou os factos alternativos, não é? Seja lá isso o que for. Portanto, estamos simultaneamente a lidar com questões que parecem completamente bizarras, mas que estão juntas no mesmo momento, não é? Portanto, eu gostava muito de vos ouvir um bocadinho sobre isto, que é este paradoxo, que eu não tenho outro nome, não é? Nós estamos a viver em termos de comunicação claramente paradoxo. E, por outro lado, também perguntar-vos, em relação à sociedade brasileira, como é que se diz a estas pessoas, não é? Que têm o direito a buscar, a receber e a difundir. Porque eu não sei se é um conhecimento público esse direito, não sei que camada destes milhões que falam a minha língua e o que eu falo a vossa, têm acesso mínimo a uma literacia que lhes permita fazer um comentário no Facebook enquanto não há vacinas no posto de saúde, ou perceber o que é esta vinculação entre o direito à verdade e o direito à memória, não é? Portanto, por exemplo, quer dizer, eu acho que vale a pena reler claramente a Hannah Arendt, e não é por algum motivo que a International Holocaust Association tem feito este esforço tão grande da vinculação do direito à verdade e do direito à memória. Desculpem a mais comentários, mas gostava muito de vos ouvir e, sinceramente, estou encantada, não é? Eu vou só terminar essa rodada de perguntas. Pode ser mais alguma pergunta, gente? Bom dia, gente. Eu me chamo Wesley, eu sou do Serviço Social do curso noturno.
Estou na metade do curso, não sei muita coisa do curso, mas eu sei que a gente acaba intermediando alguns direitos do Estado. Eles tiram essa responsabilidade e colocam na gente. E, como um aluno de serviço social, eu nunca tive esse acesso a essa discussão sobre direito de informação. Como que eu vou garantir um direito que eu não tenho acesso a tal discussão? Por que essa discussão não é da universidade, sabe? Por que a gente não aprende sobre direito de informação? Tem alguma coisa a ver com o Estado não querer que a gente aprenda? Na verdade, eu não entendo, sabe? Eu vou terminar minha graduação, vou querer defender uma cidadania, quero pessoas cidadãs, quero pessoas que lutem por seus direitos, só que eu não tenho conhecimento do que é direito de informação. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Obrigado. Obrigado, Wesley. O direito achado na rua, exato. Mais alguma? Eu passo a palavra, então, para os nossos debatedores responderem, sem antes também fazer minha própria pergunta. Eu quero aproveitar, no âmbito do que o Pedro, bem como a professora Mafalda colocou, sobre a questão do esquecimento. Eu percebo muito claramente uma onda muito organizada com relação à defesa do direito ao esquecimento. E aí, muito observando a perspectiva individual, daquele indivíduo que tem o direito de controlar a sua própria narrativa. Na Europa, por exemplo, nos últimos anos, eu estive observando bem de perto, participei de várias reuniões, em que são muito afeitos à ideia e à aprovação desse direito ao esquecimento, bem como os Estados Unidos. Já nesses debates, os movimentos sociais da América Latina reagem duramente, basicamente porque o nosso passado não tem como ser esquecido agora, o nosso passado é de muita violação de direitos, esquecê-lo seria dramático para nós. Muito embora os nossos movimentos sociais tenham colocado esses posicionamentos nos fóruns internacionais sobre a questão do direito ao esquecimento, eu percebo que os nossos legisladores estão caminhando estão fazendo outro percurso. E está adiantado já, né, o projeto de lei já foi aprovado na Câmara sobre o direito ao esquecimento, está indo para o Senado. E é uma coisa complicada, porque uma das coisas que se coloca é um tema que é muito caro para mim, que é a violência contra a mulher, o direito ao esquecimento para proteger a mulher, porque, geralmente, esse tipo de coisa, ele passa justamente porque o apelo dele é porque ele se coloca contra a violência, né? Ao mesmo tempo, eu percebo que institucionalizar um direito ao esquecimento num país que já esquece tão rápido é bastante complicado, mas eu queria ouvir a mesa sobre isso, e eu peço que vocês respondam as perguntas e já encaminhem as considerações finais, ok? E, se quiserem, a gente pode seguir a ordem que fizemos de apresentações, né? Começamos pela Delcia, Viviane, Marcela, e Angélica e José Carlos. Pode ser? Delcia. Vamos responder a pergunta da professora Mafalda e do Wesley ao mesmo tempo? Bom, ok. Vou tentar responder a pergunta da professora Mafalda e do Wesley ao mesmo tempo. Como eu disse na minha fala, a titularidade do direito à informação era vista como um direito do jornalista, tá? E eu acho que ainda é vista e, infelizmente, os meios de comunicação e os jornalistas não têm interesse nenhum de dizer que é um direito também do cidadão. Não tem interesse em divulgar. Quando você vê alguma violação do direito à liberdade de expressão ou do direito à informação por parte, quando o meio de comunicação é cerceado, alguma coisa assim, você vê uma gritaria geral. Quando você vê um cidadão não ter garantido o seu direito à informação, você não vê gritaria nenhuma, tá? Porque não é interesse que mostre para o cidadão, não há interesse nenhum dos meios de comunicação, nem do legislativo, que seja, nem ninguém, mostrar para o cidadão que ele tem esse direito. Porque, na verdade, não há garantia desse direito, mas nem mostra isso. Há um tempo atrás, só como exemplo, eu apresentei num congresso da LAIC, né, um artigo sobre esses espaços que os jornais, que os meios de comunicação têm, essas colunas, Eu Repórter, Eu Cidadão. E os jornalistas que estavam presentes não gostaram nada desse meu artigo, porque diz que esses espaços tiram emprego dos jornalistas, tá? Então, quer dizer, eu sei que esses momentos são notícias bobinhas, assim, tem buraco na minha rua. Tudo bem, mas o cidadão está informando que tem um buraco na rua dele. Assim como também tem outras informações ali que eram até interessantes, mas os jornalistas não gostam disso, porque tira emprego deles, tá bom?
E, então, assim, enquanto a titularidade do direito à informação for vista como um direito do jornalista, a gente vai ter, vocês do serviço social não vão ver como um direito do cidadão, e a gente vai ver ainda o cidadão não ter assento nos conselhos do serviço público de radiodifusão. A gente não vai ver nem o cidadão saber que na Constituição, no artigo 220 da Constituição, o cidadão, algum representante do cidadão, tem um assento no Conselho de Comunicação. Eu nunca fui chamada, nem sei quem representa. Eu, como professora de comunicação, ou alguém da área de comunicação, sei quem é o meu representante no Conselho de Comunicação, lá no Congresso. Nem sei se tem esse conselho, durante muito tempo nem funcionou. Dizem que funciona, mas eu nem sei quem é meu representante lá. Nem clareza nessa informação. Eu sei que eu posso usar lá para saber, né? Talvez seja uma coisa para eu fazer, tá? Mas minha fala é essa. E só agradecer à mesa e a organização por ter formado uma mesa em que as nossas ideias, né, tem essa convergência, tá? Professora, só complementando, né, do conselho, eu, na semana passada, fiz uma solicitação de informação para saber do Conselho de Comunicação Social. E houve uma mudança recente de membros e os novos membros ainda não foram empossados. Então, quem me respondeu nem é conselheiro, nem nada. Então, isso está meio no limbo aí, mas há pessoas eleitas, ele não me informou quem são. E também, como que elege o nosso representante como cidadão, também a gente não sabe, né? Então, só te respondendo. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Délcia. Obrigada, Marcela. Vamos passar agora para Viviane. Acho que é isso, né? Que está funcionando. Eu vou ver se eu consigo juntar as duas questões, embora não tenham sido específicas para o tema que eu tenho trabalhado, mas o da professora Mafalda e do Wesley. Quando você fala da comunicação pública, entender, por exemplo, aqui no Brasil, você tem... Na mesa anterior, aqui agora pela manhã, acho que a Valéria estava falando da comunicação do Senado. A gente tem a TV Senado, a TV Câmara, né? Como é que a gente olha o tipo de informação que essas emissoras elas ofertam ao cidadão? Quando você pensa no caso de agrotóxico, por exemplo, que uma boa parte da bancada ruralista ela é chamada bancada ruralista porque aqui no Brasil você tem deputados e senadores que ou representam ou são eles próprios proprietários de terra e produtores. E eles compõem uma bancada que hoje é a maior bancada que existe no Congresso Nacional. Como é que esses órgãos, como disse a Valéria, ela disse assim, eu estou aqui representando 80... No espaço em que eu estou lá, é um espaço de comunicação pública, mas eu respondo a 80 e tantos senadores. Como é que você tem uma emissora que ela tem uma importância significativa, mas que, mais recentemente, ela tem um cerceamento no tipo de informação que ela oferta, né? O Blairo Maggi, por exemplo, que é o nosso ministro da Agricultura, ele é considerado o rei da soja. Ele está com um projeto de lei chamado o Projeto de Lei dos Venenos. A esse projeto estão apensados vários outros projetos de lei em que ele pretende mudar a lei de agrotóxicos. Obviamente que ele, junto com outros senadores e outros deputados, compõem ali uma bancada que tem seu interesse no tipo de informação que é passada por organismos, pelas emissoras públicas. Pensando aqui nas emissoras públicas legislativas, né? É o que eu estou falando. Ao mesmo tempo, esses espaços, recentemente teve uma audiência pública em que transmitido ao vivo para que a gente possa ver o que está acontecendo, o que está sendo discutido sobre agrotóxicos. Então, tem um papel fundamental, né? Mas há esse conflito de interesses, sim. E a outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que, no Congresso Nacional, uma boa parte dos políticos são donos de emissoras de TV e de rádio. E são chamados, num projeto que existia ligado ao Coletivo Intervozes, ao Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, os donos da mídia, né? Então, acho que, quando a gente pensa qual é o tipo de informação que é circulado
que é transmitido, que é circulado no Brasil, a gente tem que pensar quem é que está produzindo essa informação e a que interesses eles estão servindo. E, por fim, eu queria só comentar uma coisa que eu não falei na minha apresentação e que tem a ver com isso, é que a gente fala aqui da informação disponível, como eu acesso à informação. Como é que eu posso brigar por um direito que eu não tenho acesso a essa informação? Eu não sei nem que direito eu tenho, não é verdade? Como é que eu vou atrás de uma informação? Existe uma coisa entre os sistemas que eu estou estudando. O PARA teve essa mudança que eu falei para vocês, mas um dos instrumentos que eu também pretendo estudar é o Censo Agropecuário Brasileiro. O último censo foi de 2006 e, agora, nesse momento, os recenseadores estão coletando informações para o censo que vai ser agora, deve ser divulgado agora em 2018. Existia no censo de 2006 6 questões relacionadas a agrotóxicos. O atual governo mudou isso. Se o Brasil, a partir de 2008, ele passa a ser o campeão no consumo de agrotóxicos, seria interessante que o Estado, então, ampliasse o número de perguntas para entender como é que essa produção, com esse número de veneno, com essa quantidade de veneno, como é que isso tem acontecido no campo. Ele não só não ampliou, como ele reduziu. O atual censo tem apenas uma pergunta referente a agrotóxico. Isso significa que nós não teremos base de dados, nós não teremos informações para entender como é que isso está se configurando, que agrotóxicos, e como está sendo o uso desses agrotóxicos no campo. Então, não é só o acesso à informação, essa informação precisa existir. E os instrumentos de coleta de informações, nesse caso específico de agrotóxicos, ele vem sendo cada vez mais invisibilizado, ou seja, eu torno esse instrumento, eu impossibilito a informação através desse instrumento. A coleta, ela não é uma coleta que me dá informação, sequer para poder analisar. Obrigada, Viviane. Passo agora a palavra para a Angélica e para a Marcela. Ligou? Bom, na verdade, eu vou, na minha fala, abarcar as 3 colocações, reforçando algo que a professora Délcia colocou em relação ao interesse de que as pessoas saibam que direitos elas têm, né? Realmente, ela falou no legislativo, falou dos meios de comunicação e do legislativo, e na prática, é isso que a gente verifica mesmo. Recentemente, bom, voltando ao que eu coloquei da Lei do Direito de Resposta, que é a Lei 13.188, de 2015, essa lei ela teve um único artigo vetado. Essa lei ela foi proposta pelo senador Requião, e ela teve um único artigo vetado pela, então, presidente Dilma, que dizia respeito a correção da informação ou ao ofendido ter direito aí à mídia, especificamente TV e rádio, que são de grandíssimo alcance, né, enorme alcance, pelo projeto aprovado no Legislativo, o ofendido teria direito a ir para o programa de televisão falar ele mesmo sobre aquele assunto, ou ele mesmo fazer sua defesa. Então, ela vetou, e agora, este ano, eles voltaram a debater sobre isso, e também está no limbo, né? Então, não querem, não há interesse que as pessoas saibam que direitos elas têm. Como acessar a informação, como saber que eu tenho direito àquela informação, se ela existe ou não, se ela tem que ser produzida, enfim. O que se verifica é que não há mesmo esse interesse, nem da divulgação pela grande mídia e nem do próprio legislativo, porque acaba que a coisa fica meio no limbo mesmo. E eu também mencionei, né, que houve a discussão semana passada sobre a questão da censura e tudo mais, não se tocou na questão do direito de resposta. E eu falei muito rapidamente também na apresentação, agora de novo, mas esse direito ele existe há muito tempo. Ele, mesmo na falta da regulamentação específica durante aqueles 6 anos, já existia na nossa Constituição em 34 e também existe nos nossos códigos civil e penal. Quer dizer, não é um direito que ficou desamparado por completo. Ele sempre poderia ter sido aplicado, mas houve uma confusão tão grande, a própria grande mídia, né, na época, divulgou, a gente agora não tem mais lei de imprensa, agora e o direito de resposta, e não sei o quê, e tal. Foi uma questão que se colocou e levou confusão, inclusive para os magistrados, né? Então, assim, o que se verifica é isso, o direito de buscar informação, receber informação, difundir informação,
É algo que assim ainda é muito, infelizmente, muito pouco divulgado, muito pouco espraiado mesmo na nossa sociedade. Hoje mesmo pela manhã tive acesso a uma notícia de maio, mas eu não tinha lido até então não tenho aprofundamentos. Mas a nossa ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ela foi processada pelo ator Marcos Frota, Alexandre Frota, desculpa, pelo Alexandre Frota. Ele havia falado num programa de televisão que já havia estuprado uma pessoa, uma mãe de santo. E aí, à época, ela se manifestou a respeito disso, e dizendo que aquilo era um crime hediondo e tudo mais, não sei o quê, como era um absurdo. E aí ele processou ela e ganhou. Ele ganhou porque ela criticou a fala dele e a atitude dele. Então, ela estava num programa de televisão, em maio, dizendo que ia recorrer e tudo mais, e como aquilo era um absurdo, como mulher, como cidadã, e como a questão do direito à liberdade de expressão, à liberdade de informação, ao direito à informação. Então, assim, na verdade, a minha colocação é mais uma constatação de que realmente não há esse estímulo para que as pessoas saibam o que buscar, que direito tem, né, e a liberdade assim, para ter a formação mais completa possível. Então, é mais essa consideração. Obrigada. Obrigada. Tudo bem, professor. A Isis, que falou ontem aqui, foi advogada numa decisão do Tribunal de Justiça da semana passada, em que o deputado ruralista processou por dano moral o representante da articulação de defesa da vida contra o agrotóxico, que em audiência pública na Câmara fez um registro sobre o que você acabou de falar. E ele foi processado por dano moral, segundo o deputado, porque ao invés de dar informações, ele fez um discurso político na Câmara dos Deputados, né? Um discurso político. Felizmente o tribunal não acolheu, entendeu que o lugar de fazer discurso político é na Câmara e que não havia registro de referência individual. Mas veja como é que está se trabalhando a dimensão judicializadora para inibir o debate político, a defesa de direitos e a discussão das informações. Registro dessa semana. Obrigada, professor Zé Geraldo. Passo agora para o José Carlos. Essa dimensão judicializadora é extremamente preocupante e eu acho que é um tema bem claro hoje para ser pensado daqui para frente, porque ela está interferindo também com outros direitos muito básicos, como o nosso direito ao voto, né? Como o direito de exercer as liberdades democráticas. E sobre esse caso específico da ministra, eu, inclusive, como membro da Frente Brasil de Juristas pela Democracia, junto com a professora da Universidade Federal de Pernambuco, a Liana Cirne Lins, a gente elaborou uma nota, né, em nome da Frente, sobre esse episódio. Porque o que a ministra tinha criticado era a ida do Alexandre Frota, recebido com pompa e circunstância pelo ocupante aí da cadeira do Ministério da Educação, para receber conselhos, né, e sugestões do Alexandre Frota em relação... Junto com o Alexandre Frota vinha uma verdadeira tropa, né, de professores que acham o projeto Escola Sem Partido minimamente aplicável, né? Então, foi só para situar esse ponto também. Esse é um tema judiciário e mídia também que vamos ter que pensar bastante. A decisão ela foi de primeira instância, dando ganho de causa ao Alexandre Frota, agora a ex-ministra recorreu. E ontem mesmo eu estava dando uma aula para os meus alunos de graduação, eu fiz um joguinho com eles, né? Eu peguei frases, algumas absurdas, outras bem adequadas para discutir a questão da igualdade, da justiça. Aí eu perguntava, essa frase foi dita por um juiz ou por um não juiz? E frases absurdas, assim, ditas por juízes, né? Então, a gente tem que pensar um pouco o que é o Poder Judiciário brasileiro, de onde ele veio, como ele se construiu e como ele hoje está organizado de uma maneira muito pouco democrática, né? De uma maneira, vamos dizer assim,
que não abre o espaço necessário para o exercício da cidadania no âmbito do Poder Judiciário. E isso é uma pauta para o futuro, para a sociedade que a gente pretende construir daqui para frente, apesar de todos os retrocessos, pensar novos modelos, né, para o nosso sistema de justiça. E uma coisa que está bem clara em relação a isso é de nós não termos feito o nosso dever de memória, o nosso dever de reforma administrativa em relação ao Poder Judiciário. Tá? A quantidade de juízes, de magistrados, não só também de membros do Ministério Público, que colaboraram com a instrumentalização do Estado para a judicialização da repressão, pela prática de crimes políticos, pela oposição ao governo ditatorial, foi enorme. Tem um estudo clássico nesse sentido, muito mais do que da Argentina, inclusive. Né, um estudo clássico de um brasilianista chamado Antônio Pereira, que compara esses processos de judicialização no Chile, na Argentina e no Brasil. E o Brasil é o que foi mais longe disparado. E aqui, nenhum funcionário público, depois que terminou a ditadura, passou por qualquer processo de responsabilização ou de reconhecimento daquilo que havia feito ou praticado. Em Portugal, por exemplo, o processo de transição se concentrou muito nessa questão da reforma administrativa. Há até análises críticas no sentido de que elas acabaram virando, até certo ponto, uma caça às bruxas, até, né, de expurgos na administração pública. Aqui no Brasil não houve absolutamente nada nesse sentido. Né? Nenhum tipo de responsabilização, seja judicial, seja administrativa. E mantiveram-se intactos certos pensamentos, né, e isso é a disputa da Constituinte. E aí a referência que a Viviane fez em relação aos 30 anos da Constituição no ano que vem é muito apropriada, porque, não sei se vocês repararam nisso, nesse aniversário que nós tivemos agora, na semana passada, no dia 29, quer dizer, no dia 5 de outubro, 29 anos da Constituição, nós tivemos que nos deparar com um editorial publicado no Estadão, né, de um general da reserva, fazendo uma interpretação correta do artigo 142 da Constituição, que nem o Safatli fez, no artigo que ele publicou na Folha. O Safatli disse ali, junto com o Mourão e o ministro do Exército, que comanda o Exército, Vilas Boas, que o artigo 142 da Constituição autoriza uma intervenção militar, um golpe militar. Não é verdade. Né? Em nenhum lugar da Constituição está autorizado que as Forças Armadas assumam o governo sem nenhum comando civil. O presidente da República continua sendo o comandante das Forças Armadas e em nenhum momento se diz que as Forças Armadas vão governar o país ou algo parecido. E esse general que publicou o artigo no dia 5 de outubro, no editorial do Estadão, disse, realmente, não está na Constituição. Isso não existe. Então, o que a gente tem que fazer? Ele disse, temos que romper com isso aí. Né? Vamos dar um golpe. Não usou essa palavra, mas está bem claro que é isso. Né? Porque se certas... vejam, hoje o Poder Judiciário, em grande parte, ele está fazendo esse papel de guardião moral da sociedade, que era o papel que os militares faziam durante o regime autoritário, durante a ditadura. E já foi dito, né, pelo general Mourão, inclusive, que se o Judiciário não fizer direitinho o seu papel, de afastar certas figuras, né, da ocupação de cargos públicos, bem, aí, né, as Forças Armadas vão recuperar para si esse papel de guardião moral da sociedade. E isso que tu fala, qual que é o teu nome? Pedro. Pedro, isso que essa tua angústia, também é a minha angústia. Quando eu atuava no âmbito da Comissão de Anistia, mesmo eu tinha dificuldade em achar que dali a alguns anos nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo agora. E estaria se considerando como algo possível de acontecer um novo regime militar. Né? E, na época, eu me lembro bem, inclusive, que eu pesquiso esse tema, justiça de transição, no âmbito do meu programa de pós-graduação, e os meus colegas me diziam, Zeca, deixa esse assunto aí, que isso aí, a gurizada não quer saber disso aí, a gente já está numa democracia consolidada, essas coisas ficaram para o passado, né? E aí vem, claro, aquelas reedições da teoria dos dois demônios, sempre, eram dois lados, e foi uma guerra, e coisas do gênero. Né? Aí, na semana seguinte, começaram as jornadas de junho de 2013. Né? Eu já olhei para ele meio estranho, ele também. Né? E agora ele nem me olha mais, já passa direto. Porque, infelizmente, né, se tem alguma coisa que está servindo, esses episódios pelos quais estamos passando, é para mostrar a atualidade do meu tema de pesquisa. Né?
Ou seja, que nós temos que, sim, prestar atenção em ações que envolvem o encarar o passado de violência. E esse encarar o passado de violência significa reconhecer a sua continuidade, né? Porque essas violações aconteceram, inclusive, com mais intensidade durante o regime democrático, para certas populações. O número de desaparecimentos forçados, de execuções sumárias, de tortura, o índice aumentou muito mais em termos quantitativos. Mas, claro, foi restrito a uma determinada parcela da população, que são os clientes, o perfil do cliente do sistema penal, do sistema punitivo. E em momentos de autoritarismo e de mais amplo, né, e de desequilíbrio institucional, esse poder, que sempre é característico, né, nesse sentido, ele se amplia. Ele se torna aquilo que o Zaffaroni, um grande criminólogo latino-americano, diz de o poder penal punitivo descontrolado. E quando ele se descontrola, aí sim que nós vemos as polícias tendo autonomia. Né? Onde já se viu uma pessoa com uma arma na mão ter autonomia nesse sentido, né, como um agente público? Elas passam a não ter controle. Os órgãos de justiça passam a fazer coisas, vamos dizer assim, que, num momento de normalidade democrática, entre aspas, não fariam. E a repressão que sempre existe a determinadas parcelas da população se torna ainda mais intensa. E por trás, obviamente, desses processos autoritários e de desequilíbrio institucional, sempre tem a questão econômica presente, né? Então, o debate sobre o direito de acesso à satisfação de necessidades fundamentais, isso foi, inclusive, o mote do volume 7 do Direito Achado na Rua sobre Justiça de Transição. Identificar, em primeiro lugar, quais eram as lutas sociais que estavam acontecendo naquele cenário e que foram ceifadas de uma maneira generalizada por um desequilíbrio institucional e por um Estado que se volta contra essas demandas, né? E esse processo nós estamos vendo, claro, com outras características, mas estamos vendo acontecer novamente de uma velocidade assustadora. Mas isso não significa dizer que nós não tenhamos nada a fazer, ou que nós tenhamos que olhar para o futuro com total desânimo. E, na verdade, agora começa o desafio maior mesmo, né? E é para aquilo que as pessoas que trabalham com direitos humanos, que se preocupam com o direito de informar, que se preocupam em denunciar graves violações de direitos humanos, foram preparadas para lidar, mesmo no cenário adverso, com a importância de preservação dessa pauta e resistir, né? Eu acho que esse evento, inclusive, era para ter acontecido antes, e eu acho que ele ter acontecido mesmo, apesar de todas as dificuldades, é um símbolo de resistência. E acho que é por aí que nós devemos nos guiar, né? E sempre buscar a participação, independentemente das facilidades ou dificuldades que isso traga. Eu também teria outras coisas para falar sobre direito a esquecimento, sobre a vinculação da decisão do Supremo. É engraçado, o Supremo decidiu que a lei de imprensa é incompatível com a Constituição, porque trazia aspectos autoritários da ditadura, e é verdade. Agora, quando foi para tratar da lei de anistia de 79, o Supremo simplesmente reproduziu a mesma interpretação da ditadura para a lei de anistia. E eu gosto de dizer sempre isso, e já disse em texto escrito, inclusive. Quando o Supremo faz isso, ele traz o golpismo para dentro dos seus gabinetes, das suas paredes, dos seus processos, e hoje está decidindo até aplicar a lei retroativamente, né? A lei da ficha limpa, vamos aplicar para trás. Veja o que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina com o reitor Cancellier, né? Nem sequer era réu, não tinha nem se iniciado o processo. Aí, por conta de uma suspeita, de um desafeto dentro da universidade, que faz uma delação para a polícia, a juíza se acha no direito, né, de mandar o reitor para uma prisão de segurança máxima, para ele se despir, ser revistado, passar um dia no inferno, que tantas pessoas passam muito tempo, e impedir que ele entre na universidade, que ele fez uma autorização perversa de 2 horas para ele participar de uma banca. Mas se ele passasse daquele tempo, ia ser preso, porque não podia ficar dentro da universidade. Não sei se a professora está sabendo disso. Sabe o que esse reitor fez? Num gesto, foi uma atitude política e um gesto extremo. Num domingo, foi ao shopping center mais visitado da cidade de Florianópolis e se jogou, né? Foi na segunda, perdão. Se jogou
de cima do shopping, ceifou a sua vida, e a gente está sabendo de detalhes desse ato graças aos jornalistas livres, porque a grande imprensa não falou que a juíza proibiu o atendimento religioso a ele, que ele estava preso na prisão de segurança máxima, e ele pediu o auxílio do padre, e ela impediu o padre de ir, e o padre disse isso na solenidade em Santa Catarina. Não disseram que ele estava com uma camisa embaixo, uma camiseta embaixo da camisa dele, dizendo, com os dizeres da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Deram pouca visibilidade ao fato de que ele tinha um bilhete com ele dizendo que a minha morte foi decretada no dia em que a minha morte ocorreu no dia que decretaram a minha prisão, né? Então, ele fez um gesto extremo, né? Deu a sua vida para mostrar isso. E aí eu fico com essa mensagem, né? A pergunta que a gente tem que fazer. E o que a gente vai fazer, né? Gente, eu quero agradecer a todos. Agradecer a mesa e a perseverança de vocês de estarem aqui nesse horário já da fome. Quero deixar também um convite para participar das atividades da Semana da Comunicação Organizacional à tarde. Vamos ter oficinas, mostras, e à noite, onde a gente vai ter as mesas sobre comunicação pública. Então, gente, um bom dia. Amanhã, não esqueçam de amanhã, continuamos com o nosso debate amanhã aqui, a partir das 8 da manhã. Obrigada a todos, boa tarde.